Igora Royal e entender as características de cada uma das suas famílias. Nós começamos com a família de tons naturais. Tons naturais são todas aquelas colorações terminado em 0, como vocês podem observar aqui. Qual que é a característica principal de tons naturais? Fazer cobertura de brancos. Em Schwarzkopf, por causa da tecnologia de alta definição de pigmento, concentração de lipídios, baixo teor de amônia, nós conseguimos fazer cobertura de branco até a altura de tom 9 e com todas as loções oxidativas disponíveis. A gente pode fazer com 10, 20, 30 ou 40 volumes. Quem vai determinar essa volumagem é o profissional, que de acordo com cada diagnóstico e com cada objetivo, vai entender qual é a melhor loção ativadora para ser trabalhada neste caso. Proporção de mistura é 1:1, ou seja, uma parte da coloração em creme para uma parte também da loção ativadora Igora Royal. O tempo de pausa médio é de 30 a 45 minutos. Mas nós sabemos que dentro de cobertura de brancos ainda tem aquele cabelo que é grosso, resistente, impermeável. Mesmo a gente fazendo tudo como manda, proporção de mistura, tempo de pausa, aplicação correta, pode acontecer de alguns casos não ter 100% de cobertura. E para isso existe os tons naturais extra, que são terminados em 00. Toda vez que repete o número depois do traço, significa que a tonalidade ela está em evidência ou ela está mais intensa. Neste caso aqui, nós temos uma concentração de 30% a mais de pigmento do que o natural. Para quê? Para que a gente possa fazer também coberturas de branco até a altura de tom 9, porém no caso de cabelos grossos, resistentes e impermeáveis, aqueles casos de difícil cobertura. Para isso, nós precisamos trabalhar com volumagens específicas, como você pode ver aí no quadro, 30 ou 40 volumes, para que você possa ter fidelidade com a cartela. Caso o cabelo seja acima de 70% de brancos, também temos indicação de trabalharmos com 20 volumes. Proporção de mistura e tempo de pausa, nesse caso, se mantém. Tons da moda é tudo aquilo que não é terminado em 0. Peguei um exemplo aqui para vocês verem, ó, o 8-77. Então, não é terminado em 0, a Schwarzkopf caracteriza essa família como tons da moda. E a função é dar tonalidades para a estrutura do fio. Cobre, dourado, vermelho, cinza e por aí vai. As características do tom da moda é fazer sozinho, no máximo 70% de cobertura de brancos. Então, caso o profissional deseja 100% de cobertura de branco utilizando um tom da moda, mistura-se o tom de base com o tom da moda na proporção 1:1, para que você possa ter esse reflexo de tom da moda associado a 100% de cobertura com o tom de base. As volumagens também podem ser variadas de acordo com cada diagnóstico. Tempo de pausa e proporção de mistura se mantém como tudo em Royal. A próxima coleção é a série High Lifts, que é a série 10. Dentro de High Lifts a gente tem a série 10 e a série 12. Vamos entender a diferença entre elas. Existe uma característica muito especial na série Super Clareadora que eu mostro para vocês, que é esse selozinho aqui, ó, com a tecnologia Bond Enforcing. Essa tecnologia mostra que este produto já tem o nosso Fibreplex associado na composição. O Fibreplex é o ativo que, ao misturado na química, ele consegue prevenir 94% menos chance de quebra. Então, como já foi dito sobre a tecnologia, né, de Igora Royal, todos os produtos aclarantes dentro de Royal já vem com esse ativo de proteção. E aí o nível de clareamento varia de acordo com a volumagem. Quando se trata com 30 volumes, você tem até 3 níveis de clareamento, e quando se trabalha com 40 volumes, você tem até 4 níveis de clareamento. Proporção de mistura e tempo de ação se mantém.
A diferença da série 10 para a série 12, que é a que nós veremos na sequência, é o nível de clareamento. A série 12, aqui nesse caso, ó, 12-2, a proporção de mistura varia, tá? Nós temos aqui uma proporção de mistura 1:2, ou seja, uma parte da coloração em creme para o dobro da loção ativadora Igora Royal, tá? Então tem essa variação e com isso tem também uma variação do nível de clareamento. Você pode alcançar até 4 níveis de clareamento com a volumagem de 30 volumes ou alcançar até 5 níveis de clareamento usando a volumagem de 40 volumes. Existe uma série especiais que são os tons pastéis, onde a função é para trabalhar matizações e neutralizações, pós um processo de descoloração ou decapagem. Existe aqui uma quantidade de pigmento translúcido para que a cor das mechas seja direcionado sem a gente fechar o tom das mechas. Vamos entender como funciona. A classificação é 9,5, como se o 9,5 fosse a base. Nesse caso aqui, o 1, que é o cinza, ele funciona como o reflexo principal. Ele não tem amônia, portanto não mexe no fundo do cabelo e a função é justamente essa: descolorir, fiz uma decapagem, clareei um cabelo com um serviço de mechas. Na sequência nós fazemos o serviço de matização e neutralização. Quando se usa um tonalizante convencional, dependendo do tempo de pausa, isso pode escurecer o tom da mecha. Essa especialidade cuida de você manter a altura de tom do cabelo clareado e mudar apenas o direcionamento de cor. Então ele não fecha o tom das mechas e também não mexe no fundo do cabelo. É uma ferramenta incrível e ideal para fazer esses serviços de matizações e neutralizações. Nós sabemos que esse serviço, ele é um serviço de controle visual, então o tempo de pausa existe uma variação, que pode ir de no mínimo 5 até no máximo 30 minutos. E neste caso, a proporção de mistura também se mantém, sendo uma parte da coloração para uma parte da loção oxidativa. Lembrando que serviços de matizações e neutralizações, a loção oxidativa mais indicada é trabalhar com 10 volumes. A próxima linha é os mixtons. Os mixtons são essas ferramentas que começam com 0, ou seja, ele não tem base e ele só tem o pigmento de reflexo ou de tom da moda. Nesse caso aqui, o 88 é vermelho. Para que serve os mixtons? Para você criar cores novas, para você personalizar as cores ou para você recriar também uma cor que existe, mas que você tem falta no seu estoque. Dentro dos mixtons existem duas famílias. Os neutralizadores, que são esses de tons frios, 011, que é o anti-amarelo, 022, que é o azul, que é o anti-laranja, e o 033, que é o verde, que é anti-vermelho. Esses neutralizadores têm regras mais específicas e nós temos os potencializadores, que são os tons quentes, 055 dourado, 077 cobre, 088 vermelho, 089 que é um vermelho violeta e 099 que é o violeta. A regra para uso deles é mais simples. Vamos ver como funciona. Os neutralizadores, que são os tons frios, a regra é assim, olha, 3, 9 e 15 gramas. É o máximo que você pode usar para um tubo de cor escolhida, certo? Qual é essa diferença de quantidade? Depende da altura de tom. Então vamos lá. Em cabelos claros, na altura de tom 8 e 9, a regra é no máximo 3 gramas. Em cores de bases intermediárias, que é o 6 e o 7, nós vamos trabalhar até 9 gramas para um tubo. E em bases bem escuras, na altura de tom de 1 a 5, a gente pode trabalhar até 15 gramas do mixton para um tubo de cor escolhida. Caso a mistura seja mais do que o suficiente, o profissional deve fracionar essa equação.
E lembrando que o que você adiciona de Mixton, você também tem que adicionar de loção oxidativa, como mostra o exemplo. Você tem, por exemplo, 60 ml da coloração 6-0 e 9 ml do Mixton 022. Portanto, a loção oxidativa tem que ter uma quantidade somada de cor escolhida com Mixton, 69 ml, ok? Os Mixtons potencializadores, né, que são os tons quentes, a regra é mais maleável. Para cada um tubo de cor escolhida, você pode usar até 30 gramas de Mixton. E aí você vai, junto com o profissional, orientá-lo que ele pode trabalhar desde 5, 10, 15 ou 30 gramas, lembrando que neste caso também, o que você acrescenta de Mixton, você deve também acrescentar de loção ativadora. O D0 é uma ferramenta incrível dentro de Schwarzkopf que funciona de duas formas. Você pode usar sozinho ou diluído com outras cores. O D0 ele faz parte da família Igora Royal, portanto é também uma coloração permanente. Ele chama D de diluidor, 0 de natural, tá? Então, quando você mistura ele com a coloração, ele funciona como diluidor. O que é um diluidor? É deixar o pigmento ou a cor de nuance mais enfraquecida. Nós chamamos de tons pastéis, que a cor fica mais enfraquecida. A gente viu, deixa eu pegar aqui para vocês verem, nós vimos um tom da moda que é o 877, certo? Quando você usa o D0 associado aqui, ó, o 877, ele fica como se fosse um 87. O pigmento de reflexo aqui, nesse caso que está intenso, ele fica mais diluído e aí ele fica natural, portanto um 87, tá? Então ele serve para isso, para você criar tons pastéis ou deixar aquelas nuances menos intensas. Existe regra para o uso do D0 quando você vai usá-lo associado a outras cores, que é assim: para cada duas partes da cor escolhida, no caso aqui o 877, você pode usar somente uma parte do D0. O que você tem na mistura de quantidade, você vai repetir de loção oxidativa. Em estado puro, ele funciona como banho de gloss, como banho de champanhe. Ele serve para poder polir a cor, equalizar a cor, repor massa e diminuir a porosidade do fio. Então, nesse caso, em estado puro, a loção oxidativa indicada é trabalhar com 10 volumes e o controle de tempo é visual, podendo ser de no mínimo 5 a no máximo 30. Quando misturado, a loção oxidativa depende muito de onde o profissional deseja chegar. Pode ser trabalhado com todas as loções oxidativas e o tempo de pausa é respeitado da coloração que é misturada. Por exemplo, o caso o 877. Então, você vai respeitar o tempo de pausa da família 877, que neste caso é 45 minutos. O E0, ele funciona também de duas formas, em estado puro ou misturado, tá? O E é uma característica de extra clareador. Então, aqui ele funciona de uma forma diferente do D0, tá? O E0, ele não mexe no pigmento, ele mexe na altura de tom. Se você misturar ele com o 877, vamos fazer essa mistura aqui novamente. Olha, eu vou pegar o E0 e eu vou misturar com o 877. Ele não é extra clareador? O que manda no clareamento não é a base? Então, ele vira 9-77. Então, quando você usa ele misturado, você clareia um tom a mais na coloração. A loção oxidativa vai ser respeitado aqui da família que você está usando e o tempo de pausa também respeita a família. Existe uma proporção limite para essa mistura, que é para cada duas partes da cor escolhida, você pode usar apenas uma parte do extra clareador.
Quando você usa ele sozinho em cabelos naturais, com a loção ativadora de 40 volumes, na proporção de mistura 1:1, com esse tempo médio de pausa de 45 minutos, ele clareia até 4 níveis em cabelos naturais. A Absolutes é uma família específica de Igora Royal, que ela une o tom da moda e o tom de base juntos. Como vocês podem perceber, olha, eu trouxe aqui uma Igora Absolutes numa cor 6-70. O 6 é a altura de tom, o 7 é a nuance e o 0 corresponde à base de extra cobertura. Então eu tenho nesse caso aqui um tom acobreado, que deveria cobrir apenas 70%, não é assim? Os tons da moda não cobrem só 70%, mas ele tem a base extra cobertura associado. Com isso, você consegue 100% de cobertura sem precisar fazer misturas. Então, essa é a função de Absolutes, é pegar um tom da moda e fazer 100% de cobertura sem precisar fazer misturas. Dentro de Absolutes existe uma outra categoria que é o Absolutes Age Blend. O Age Blend você pode ter reflexos primários, como aqui o 1, secundário o 4 e o terciário, que é o natural. Então você tem duas partes do tom da moda para uma parte da base natural intensa. Mesmo assim, a Schwarzkopf garante 100% de cobertura. Então, toda vez que você estiver usando Absolutes, não se preocupa em relação à cobertura de branco, porque essa família de Igora Royal garante 100% de cobertura, independente do percentual de branco, se é 10%, 50% ou 100% de branco, se é um branco fino, grosso, impermeável ou não, tá? Existe regra em relação às loções oxidativas. Em Absolute nós devemos trabalhar com 30 ou 40 volumes para que a gente não escureça o tom do cabelo, visto que essa gama de produtos tem 30% mais pigmento do que a Igora Royal convencional, ok? Você pode trabalhar também com 20 volumes, desde que acima de 70% do cabelo seja fios brancos. A próxima família está dentro também de Absolutes, porém é uma coloração demi-permanente de tons acinzentados, tá? O Silver White, ele vem nessa caixinha branca. Aqui eu trouxe a cor Silver, que é um prata, é o cinza claro. E ele funciona para refinar, para polir, para embelezar os fios brancos que tendem a sofrer uma oxidação natural e ficar avermelhados, tá? Dessa coloração, a gente tem uma fusão de 4 cores. A gente tem o prata, que é esse silver que eu mostrei para vocês, o cinza claro. A gente tem o cinza platina, que é o cinza médio. O cinza lilás, que tem um toquezinho de violeta para cores mais criativas. E a gente tem também o cinza ardósia, que é um cinza escuro. Essas 4 cores podem ser misturadas entre si. O interessante é que Absolutes Silver White, ele não dá aquela faixinha de recrescimento, ele vai desbotando gradualmente, portanto ele dá uma naturalidade incrível para os cabelos brancos. A proporção de mistura é variável. Por exemplo, se você quer intensidade no resultado da cor e maior durabilidade, você pode misturar 1:1. Uma parte da coloração Silver White para uma parte da loção ativadora. Caso você queira um resultado mais suave, você pode diluir essa coloração fazendo uma parte da coloração para o dobro da loção ativadora, que nesse caso é também de Igora Royal, porém nós vamos trabalhar somente com 10 volumes, porque nós estamos fazendo um polimento dos fios brancos. Fashion Light é uma nova família criada com características de clarear também cabelos coloridos. Mas vamos entender um pouco sobre Fashion Light.
Fashion Light hoje não mais vem nessa caixinha amarela, ela vem nessa caixinha violeta. Lembra que eu falei do ativo extra de protetor, que é a tecnologia Bond Enforcing, que conta com a associação do passo 1 de Fibreplex já nos produtos clareadores? Então, Fashion Light é um super clareador que já tem também esse ativo de extra proteção, diminuindo em até 94% a chance de quebra do cabelo. Ela funciona de duas formas: clareia até 5 níveis com a loção ativadora de 40 volumes em cabelos naturais. Em cabelos coloridos, a partir de uma base 6, você consegue clarear até 3 níveis também com a loção ativadora de 40 volumes. Proporção de mistura e o tempo de pausa se mantém dentro de Igora Royal, 1 para 1 com tempo médio de 45 minutos. Opulescence foi criado como uma tendência de outono e inverno, então como vocês podem perceber, ele é tom da moda. Então eu trouxe uma cor aqui, ó, para mostrar o 5-67, não é terminado em 0, tá vendo? Portanto, ele é um tom da moda. Com isso, ele consegue fazer apenas 70% de cobertura de brancos. Caso você deseje um tom de opulescence com 100%, você vai proceder como um tom da moda normal. Você associa o tom de base para que você possa ter as duas opções. A loção oxidativa aqui é variável de acordo com cada ponto de partida e cada objetivo ou cor aplicada. É Igora Royal, portanto, se mantém tempo de pausa e proporção de mistura. Nude é uma outra coleção, né, de Igora Royal. Nesse caso aqui foi uma tendência lançada na coleção Primavera-Verão. São tons mais neutros. Olha, você tem o 4, que é o bege, e você tem o 6, que é o marrom. Então são tons mais neutros, bege, marrons, marrom claro. Então foi patenteada como coleção nude. Tom da moda, portanto, 70% de cobertura. Pode-se trabalhar com as volumagens 10, 20 ou 30 para essas alturas de tons respectivas que encontra aí. Proporção de mistura e tempo de ação se mantém com Igora Royal, que é 1 para 1 com tempo médio de 45 minutos. A próxima coleção é uma coleção recém-lançada, tá? Dentro dessa coleção nós temos 3 famílias. É a coleção Takeover. Takeover, ela tem 3 famílias, a gente vai conhecer cada uma delas, mas a primeira que aparece é uma ferramenta, é a Pastel Fire. A Pastel Fire, ela é uma ferramenta que une 2 produtos em um só. Lembra que a gente viu em Royal o D0, que é o diluidor natural, e o E0, que é o extra clareador? O Pastel Fire, ele faz as duas coisas juntas. Tanto ele clareia um tom a mais, quanto ele deixa o pigmento mais diluído com tons de pastéis. E a proporção de mistura nesse caso também pode sofrer variações. Em alturas de tom 8 e 9, que são claras, você pode misturar uma parte da cor escolhida para 2 partes de Pastel Fire. Em alturas de tons medianas, que é 5, 6 e 7, você pode misturar uma parte da cor escolhida para até 4 partes do Pastel Fire. E em cores muito escuras, como 3 e 4, que é castanho escuro e castanho médio, você pode misturar uma parte da cor escolhida para até 6 partes de Pastel Fire. Essa ferramenta, então, ela une essas duas funções. E aí a gente entra dentro das 3 famílias de Takeover. A primeira é a Dusty Rouge, são tons acobreados, ó, como você pode ver aqui, tons quentes. Eu tenho como reflexo principal o vermelho, reflexo secundário o bege e o reflexo terciário, que é o violeta. Então aqui a gente tem, dentro de Dusty Rouge, mesmo a gente tendo alguns tons frios, mas são cores com direcionamentos quentes.
Tons da moda, portanto 70% de cobertura, e você pode trabalhar com todas as volumagens disponíveis. Tempo de pausa médio 45 minutos e a proporção de mistura 1 para 1. A próxima coleção de takeover é o de Chevre Nudes, tá? Que é essa coleção aqui. Ela tem composição de cores mais amenas, onde aqui, ó, o bege, ele sempre funciona como um reflexo principal. A gente vai ter sempre tons mais neutros como um reflexo principal. Mesmo tendo tons quentes aqui, ó, tá vendo que a gente tem o 8, que é vermelho, o reflexo principal são os tons perolados, são os tons de bege, certo? Pode trabalhar com todas as volumagens. Tempo de pausa e proporção de mistura não muda, somente em um caso, ali a proporção de mistura pode ser usado 1 para 2, porque dentro de Chevre Nudes nós temos, como você pode ver aí no quadro, ó, a primeira cor é uma série 12, 12-481, e todos os super clareadores a proporção de mistura varia, é 1 para 2. E por fim, a Lucid Nocturnes, que ainda não chegou pra gente, aqui é um lançamento bem novo, vai chegar para essa coleção de 2019, tendência de outono e inverno, que são também 6 nuances, mas com cores mais lúdicas, mais noturnas, com intensidade nessas tonalidades tanto fria quanto quente. E aí você pode trabalhar também com todas as volumagens, dependendo do nível de clareamento ou do serviço desejado pelo cliente. É um tom da moda, portanto, sozinho o poder de cobertura é de até 70%. A proporção de mistura se mantém como todas as outras de Igora Royal. 1 para 1 com tempo de pausa médio de 45 minutos.